instabilidade religiosa aqui no Juazeiro. Aliás, queria ler para vocês um negócio que o Jim escreveu. Ele intitulou Um Presidente Católico, não sei porque, não tem nada a ver com presidente, nem. Mas ele escreveu isso em 1960, assinado por Jim Wilson. Eu traduzi à pressa, então se você encontrar alguma coisa estranha aqui, porque sou americano, não sou como o Jim aqui. Jim escreveu: durante o mês de maio de 1960, os franciscanos de Juazeiro do Norte iniciaram uma perseguição forte contra os crentes residentes. Depois de uma perseguição especialmente forte, as autoridades locais apareceram na nossa casa. Era o prefeito, o juiz, o oficial de justiça e mais alguns homens importantes da cidade, vindo para discutir como resolver o problema. Para mim era claro o que se devia fazer. Para Jim, sempre tudo era claro, né? Devia entrar aqui. Jim Wilson jogava muito xadrez com Haroldo. Dois homens pensadores. Dizem que o xadrez ensina a pessoa a mirar muito o que vai acontecer no futuro. É uma faculdade que eles dois têm. Devíamos sustentar, voltando para o início do parágrafo, para mim era claro o que se devia fazer. Devíamos sustentar a lei da liberdade religiosa. O Brasil é uma democracia, tem uma Constituição baseada nos princípios dados dos Estados Unidos. Mas as autoridades hesitavam em fazer isto sem alguma sorte de compromisso nosso. Assim começou um jogo da nossa parte para vermos quantos dos nossos direitos à liberdade poderíamos manter. Para começar, pedi sua permissão para ler uma parte do Evangelho que podia lhes tirar sua perturbação. Graciosamente consentiram e comecei. Sei que os senhores são católicos romanos e sob a impressão que, junto com a lei civil, são obrigados pela lei canônica. E que, quando as duas entram em conflito, como no caso atual, são persuadidos pela convicção religiosa que são obrigados a favorecer a sua igreja. O sacerdote ocupa o lugar de Deus nesse mundo seu. Mas, por favor, permita-me ler uma porção da epístola de Paulo à igreja em Roma, capítulo 13. Notem, senhores, que esta carta foi endereçada à igreja em Roma durante a administração do imperador opressivo Nero. Vamos ler como Paulo descreve o lugar cedido por Deus às autoridades civis. Que toda alma seja sujeita às autoridades ordenadas por Deus. Quem quer que resista, portanto, o poder resiste à ordenança de Deus. Depois, no versículo 4, que consta que a autoridade civil é ministro de Deus, um diácono de Deus. O prefeito fica na beira da cadeira enquanto salientei os fatos que Deus tem estabelecido a autoridade para o bem do homem e que a autoridade civil não é sujeita à igreja, mas a Deus mesmo. Que o prefeito, o juiz, teria de dar contas a Deus e não à igreja pela sua administração de justiça civil. Isso foi um novo pensamento para estes homens. Dava uma base cristã para a separação da igreja e Estado. Dizia que eles podiam exercer a lei sem violar sua consciência religiosa. Pois assim começaram as negociações e concordamos em limitar nossas reuniões a nossas igrejas por enquanto. Terminadas as negociações, eles saíram e foram visitar o convento franciscano. O que ocorreu lá é bem interessante. Quem me contou era dentista católico. Foram recebidos com grande arrogância e castigados por não terem ajudado os frades na sua perseguição aos crentes. O juiz então replicou que o Brasil é democracia. O frade italiano declarou que uma democracia onde a maioria esmaga a minoria. O juiz então leu da Constituição brasileira. A resposta do frade foi que ele não aceitava tais leis. O prefeito reagiu com firmeza a favor da liberdade como quem a amava.
E o fim de tudo foi que a perseguição parou sob a força da lei civil aplicada com autoridade neotestamentária. A democracia nos países latino-americanos é considerada imatura e incompleta. Muitos deles dão por razão à ignorância das massas. Na realidade, é a classe educada que viola os princípios democráticos. E a razão básica é que a democracia e a Igreja Católica Romana são incompatíveis. A segunda mantém a doutrina básica que todos os governos derivam seu poder do lugar de Deus na terra. A democracia americana consta que o governo recebe seu poder do povo que está sendo governado. Só uma palavra de Jim, eu achei interessante ler isso para os irmãos, para ver a situação religiosa aqui nesta região naquele tempo. Repassada de 58 para cá também meio rápido, para mostrar para vocês algumas coisas interessantes que Deus tem passado na minha cabeça também, diante dos meus olhos. Eu me lembro de os franciscanos, eu cheguei um dia de manhã na escola dominical, estava a maior confusão do mundo na igreja de Juazeiro. Sempre tinha um quebra dos franciscanos. Não podia ver um culto de crente que eles iam lá fazer um quebra-quebra. E estava todo mundo orando, agradecendo a Deus, porque o pastor Raimundo Teixeira não tinha sido morrido enforcado, porque tinham dado uma gravata velha para ele, tá certo? E quando pegaram a gravata para arrochar o pescoço dele, a gravata se quebrou. E é um menino velho querendo entender aquelas coisas, né? Nós tínhamos também um cangaceiro naquela época, não sei quantos se lembram o nome do cangaceiro. Cangaceiro assim, né? Era o homem valente que brigava por a gente. Era o Pedro Feitosa, não sei quantos se lembravam do Pedro Feitosa. Ele uma vez pegou na barbicha de um franciscano, mas ele tinha um defeito sério. Quando ele estava nervoso, ele não conseguia abrir a mão. Arrancou o queixo do frade. E ó, o menino gosta dessas histórias, né? Arrancou o queixo do frade e o pessoal queria jogar uma pedra nele e ele ficava botando o frade, ó. E o resultado foi o seguinte, que a polícia teve que pegar ele, o frade, levar para a delegacia e esperar que a mão afrouxasse. Eu não sei quantos se lembram dessa história, mas é do meu tempo também essa história. Olha, eu me lembro também da primeira Kombi. A primeira Kombi que eu vi na minha vida foi do seu Jim Wilson. Seu Jim sempre é o primeiro em tudo aqui nesse seminário, né? O que se falou do seu Jim aqui não está no gibi. Foi com ele também que eu ganhei o meu primeiro dinheiro na minha vida. Eu cheguei um dia de manhã lá na garagem dele e estava lá seu Jim. Ele era meio grande, para ficar debaixo da ponta dava trabalho. Eu era muito gordo, né? Era só um palito. Aí peguei aquelas bombazinhas de engraxar graxeiro, fui para debaixo e ajudei ele. Quando eu saí, ele me deu um dinheiro, eu saí numa carreira desembalada. Foi o primeiro dinheiro na minha vida que eu ganhei trabalhando, né? E aí lá vai eu no outro dia, agora eu só queria passar todo dia agora engraxando a conta do homem. Nós estamos na terceira cozinha que eu conheço no seminário. A primeira cozinha, o fogão era de tijolo, né? Tinha vários bocazinhas, buraquinhos, botavam carvão. E eu me lembro demais das sopas, não sei se Dona Evelina se lembra, umas sopas que tinha uns pedacinhos de cenoura dentro, que para mim era um castigo comer aquilo. Né? Agora, aqui tem uma mesazinha baixa, né? Vamos dizer, o balcão é baixo para atender, mas lá é o seguinte, a cozinha era mais ou menos nessa altura, tinha um balcão enorme e o pessoal lá embaixo. Eu não sei como é que eles conseguiam passar as coisas, mas era a primeira cozinha do seminário lá. A outra coisa que a gente não esquece é o quarto de Davi e do Zé Orlando. Sempre viveram juntos esses dois. Inclusive a casa deles é junto ainda hoje, né? Para lá tinha vizinhos, tá certo? Mas é uma coisa que não se esquece, é o quarto de Davi e Zé Orlando. A década de 60 foi uma década de mudanças, crises, tristezas, mas também vitórias. O Instituto Bíblico Batista passou a ser chamado Seminário Batista Regular. 2 anos depois, tornou-se o Seminário Batista do Cariri, nome que usa até hoje. O seminário mudou-se para um novo campus em 1964, na periferia de Juazeiro do Norte. O prédio administrativo deste campus foi construído em memória de Dona Ruth Reiner, que havia falecido em 1960.
O dormitório das moças foi dedicado em memória de Dona Berenice, que morreu num acidente de avião. O caso de 64, para clarear mais. Em 60, o seminário tornou-se um seminário batista independente sob o seu próprio conselho. Não era mais um seminário da missão. Este conselho não funcionou muito no início, mas foi o primeiro passo para a independência do seminário. Em 62, eu penso que por unanimidade, ou quase uma unanimidade, pelo menos, todo o Conselho Geral do Brasil, da missão, passou os terrenos da missão em Juazeiro do Norte para esta nova organização brasileira, o Seminário Batista do Cariri. Certamente, Jim teve a visão e estava liderando, mas não foi uma ação de Jim. Eu representava, parece que o conselho do seminário, Jim representou a missão. Fomos nós que fizemos isso. Isso foi interessante. Vocês pensando na história do Brasil neste tempo, a crise política estava desenvolvendo e já nesta época todos nós pensamos que os comunistas haviam de tomar conta do Brasil e estavam mesmo agindo nesta direção e estávamos pensando o que será se o comunismo tomar conta e todos os estrangeiros são tirados de vez. Deve haver, pelo menos pelo tempo que poderia voltar, isto sob o controle da liderança brasileira. Mas em 64 havia desenvolvido um sentimento que isto foi um erro. Quer dizer, em 62 foi aprovado pela missão dos Estados Unidos também. Mas então houve lá e houve em outras partes do Brasil. Não com os colegas aqui no Ceará eram unânimes e tinha alguns de outras partes do Brasil que sentimos que a ação de 62 foi certa e deveria permanecer, mas alguns acharam que não deveria ser. Houve muitas dificuldades que não são nem interessantes para agora, mas o resultado em 64 é que a missão votou que a ideia da coisa era que os membros da missão no Conselho Administrativo, e foi a grande maioria missionários naquela época, deveriam votar os terrenos de volta para a missão. Agora, eu não sei de todos os detalhes, mas eu ouvi de longe, quando voltamos ao Brasil, que quando aquele que foi encarregado a levar este processo à frente foi para tentar fazer isto, descobriu que não poderia legalmente fazer isso. E graças a Deus permaneceu. E hoje em dia, eu não tenho achado ninguém que defende a ideia que deveria ser devolvido, que pensam que Deus dirigiu naquilo. E olha, deixe-me dizer isso acerca daquele terreno. Não foi a sabedoria ou visão de ninguém a compra daquilo. O homem que estava no imobiliário, no registro de imóveis naquele tempo no cartório, João Machado, irmão do José Machado de hoje, ele disse a Haroldo, tem um terreno que eu sei que é para vocês. Haroldo, naquela brincadeira dele, assim, finalmente ele insistiu tanto
Haroldo disse, nós não temos dinheiro, nós não nos interessamos numa monte de areia fora de circulação lá, tão longe da cidade e tudo isso. Finalmente Haroldo disse a ele, olha, se você quer que a gente veja aquilo, você aluga um táxi e nós iremos. Então 5 de nós fomos, brincando no caminho, que tolice. Quando começamos a penetrar naquele terreno, todo mundo calou, ninguém falou com o outro lá, mas todos nós, depois de voltar para casa, considerando, todos nós sentimos, isto é de Deus, isto é de Deus, um dia o seminário deve estar lá, mas o que é que vamos fazer? Então, como nós sempre fizemos as coisas aqui, nós dizemos, se Deus está nisto, Ele vai suprir o dinheiro. Ninguém tinha dinheiro. Então, vamos dividir. O casal tomará 2 partes, a solteira vai tomar uma parte. Demos o privilégio a cada um, até Jim e Florence, que estavam nos Estados Unidos. Demos as 2 partes para eles também. Jim ainda não estava dentro disto no momento. Por que vocês compraram aquilo? Nossa visão era comprar um lugar que dava para a agricultura e que teria, os estudantes poderiam trabalhar para fornecer. Nenhum dos missionários, e eram missionários na liderança naquele tempo, era agricultor. E Davi falou que era gente do sítio, mas não teve grande agricultor entre os alunos também, especialmente um que tomasse a liderança. Deus nunca prosperou aquela ideia que servia no século passado. Mas logo quando Jim veio, ele sentiu também que Deus estava nisso. Sabe, nós escrevemos aos nossos amigos, às nossas igrejas, o dinheiro entrou logo. E sabe que o povo da cidade estava dizendo, somente aqueles ricos americanos comprariam por aquele montão de dinheiro uma monte de areia lá, tão longe da cidade, fora do movimento e tudo. Mas Deus estava naquilo e é o terreno. Nós estamos aqui porque aquilo é ouro. E seminário não pode estar montado em cima de ouro. Tem que ter o ouro para funcionar. E é a grande razão porque estamos aqui hoje. Mas a mão de Deus sobre este seminário tem sido maravilhosa, mesmo nas dificuldades. Sou grato, Senhor,